Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar hoje acerca de uns textos aqui muito importantes que Deus ministrou no meu coração e me chamou a atenção em primeiro lugar. Essa mensagem é principalmente para nós homens, mas também serve para mulheres, acerca de olhar de cobiça para outra pessoa. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é santa. Nosso Deus é santo. Não devemos subestimar a santidade de Deus de forma alguma. Não devemos relativizar a santidade de Deus. Eu tenho visto muito isso nas igrejas. Não porque eu esteja presente nelas, claro que não, mas a gente consegue perceber isso pelo YouTube, por outras pessoas que falam conosco acerca disso. E de fato, isso é claro, porque está na palavra que no tempo do fim o amor de quase todos da igreja se esfriará, e a iniquidade deste mundo está de fato esfriando o coração de muitas novas criaturas. E nós não devemos, meus irmãos, de forma alguma, relativizar a palavra de Deus. Que Deus nos livre dessa infâmia que é relativizar o que está escrito. Ah, não é bem assim. Calma aí, não é bem assim? Não, a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito pela qual foi designada. Então vamos ler aqui, em primeiro lugar, um texto do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versos 27 a 29. Olha o que o Senhor Jesus falou. Jesus não jogava a palavra fora. Tudo que Jesus falou era espírito e vida. Amém, queridos? Olha o que ele disse. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Isso está no Decálogo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nós podemos nos vangloriar que nós somos fiéis ao nosso cônjuge, nunca traímos fisicamente, mas o Senhor Jesus não diferenciou. Ele falou, se você olhar para uma mulher com cobiça e desejá-la no coração, já cometeu adultério. É claro que as consequências nesta vida são diferentes, porque se nós olhamos para uma mulher e cobiçamos, basta nos arrepender de coração, né? E Deus nos perdoa. E acabou. Só está entre nós e Deus. Mas quando nós adulteramos fisicamente, aí o estrago é maior. Ainda que Deus nos perdoe, as consequências não serão tiradas. Envolveu outra pessoa, né? Escandalizou o reino, enfim. Davi, quando adulterou com Batseba, ele foi perdoado por Deus. Mas as consequências da sua vida não foram tiradas. Basta ver o que aconteceu com a família dele. O filho que foi concebido nessa relação morreu. Davi jejuou, implorou a Deus por 7 dias e Deus não atendeu. Irmão matou irmão, um irmão estuprou a irmã. A família de Davi não foi uma desgraça do lado de fora, por causa das consequências daquele ato de adultério. Amém, queridos? Mas ele foi perdoado, mas as consequências não foram tiradas. Então, meus irmãos, de qualquer forma, se não houver arrependimento, seja quando há um adultério fisicamente, em que as consequências são terríveis. Em Eclesiastes, está escrito, não, acho que em Provérbios, está escrito que pode alguém colocar fogo na roupa e não se queimar? Assim aquele que comete adultério está armando uma cilada contra a própria vida. Então, mesmo que nós não adulteremos fisicamente, mas só na mente, só cobiçando, se não houver arrependimento, meus irmãos, haverá condenação eterna. Isso é muito sério. Deus ministrou meu coração. Wagner, presta atenção. Por quê, meus irmãos? Eu não vou dar aqui uma de santarrão. Eu, volta e meio, olho para uma mulher sim. Minha mulher é maravilhosa, eu a amo, mas a nossa carne, meus irmãos, a influência satânica deste mundo nos faz pecar dessa forma. Por que quando nós olhamos para um homem, a gente não olha para baixo?
A gente mal sabe a camisa que ele está usando. Mas quando nós olhamos para uma mulher, a gente tem que olhar para as partes baixas dela. Porque estamos sendo amoldados ao padrão deste mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Espírito sempre fala comigo, cuidado, presta atenção. Para de ficar, de vez em quando, cobiçando uma mulher. Cuidado, não olhe. Lute. Como o próprio Senhor Jesus falou aqui, que ele continua no mesmo contexto. Eu vou ler de novo o verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. E o que nós temos que fazer? Verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno, no lago de fogo, queridos. Ah, Wagner, então quer dizer que se eu tiver esse estilo de vida de cobiçar para uma mulher, mesmo que eu nunca traia minha mulher fisicamente, mas só cobiçando, olhando, eu posso ir para o inferno? Pode. Não sou eu que estou falando, Jesus está falando. E qual é a solução? Arrancar ele fora. Literalmente? Claro que não. Mas fazer de tudo, meus irmãos, para não pecarmos. Fazer de tudo. Ainda que nós andemos na rua ou dentro do ônibus olhando para cima. Mas fazer de tudo para não pecar. A palavra de Deus é muito séria, meus irmãos. Amém, queridos? Antes de mais nada, essa mensagem está sendo uma advertência para mim. Então que possamos tomar muito cuidado. Isso serve para a mulher também. Amém? Eu tenho visto, eu já escutei nas igrejas, eu tenho escutado quando eu converso com algumas pessoas, até próximas, mulheres solteiras na igreja, que não podem ver um homem musculoso, que ficam imaginando, ai, homem. Cuidado. Ah, eu sou solteira, mesmo solteiro. Tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. A promiscuidade está cada vez aumentando. Nós não somos como animais. Nossa carne é como animal, que está um cio desesperado por sexo. Não, nós temos que dominar as inclinações da nossa carne pelo poder da palavra de Deus que está em nós. Meditando na palavra todos os dias. Purificando a nossa mente, meus irmãos, para que nós possamos estar capacitados para vencer essas tentações. A nossa carne é como um animal mesmo. Se nós não dominarmos a carne, ela vai fazer loucuras. Mas que nós possamos nos santificar, porque nosso Deus não está brincando. Jesus falou isso. Se você olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, vai ser lançado no inferno, está aqui. Porque se o teu olho direito, que faz você olhar para uma mulher e desejá-la no coração, te escandalizar, arranca fora, para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no lago de fogo. Embora são consequências diferentes, um adultério físico e um adultério na mente, mas espiritualmente, sem arrependimento, os dois vão para o mesmo lugar. A única diferença são as consequências em vida. Jó, capítulo 31, vou ler dos versos 1 a 12. Jó foi chamado por Deus de homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus o exaltou. O Deus elogiou Jó na frente de Satanás. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E olha só, no capítulo 31, versos 1 a 12, como Jó falava. Fiz aliança com os meus olhos, para não olhar com cobiça para as donzelas. Jó, homem temente a Deus, que se afasta do mal, ele fez aliança com seus olhos para não olhar com cobiça para as mulheres. Aí ele continua. Pois qual é a porção do homem que recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Então a nossa herança, a nossa porção, os nossos benefícios, né, as bênçãos que nós podemos ganhar de Deus, elas poderão ser estancadas, elas poderão ser interrompidas se nós andarmos com cobiça. Olha o contexto. Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal?
Olha o contexto. Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Olha aí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, o que está escrito lá no contexto de ser de santos como Deus é santo? Se temos por Pai aquele que julga sem acepção de pessoas segundo a obra de cada um, andai com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Porque ele sonda mentes e corações, queridos, e retribui a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então não vê ele os maus caminhos e não considera cada um de meus passos? No contexto de fazer aliança com os olhos para não andar em promiscuidade na mente, não cobiçar. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Por quê? Porque ele fez uma aliança com seus olhos para não andar com cobiça. Os meus passos desviaram-se do caminho. Se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. Eu nem anotei aqui. No contexto, no verso 30 de Mateus 5, o Senhor Jesus falou também, né? Se a tua mão direita te faz pecar, também arranca fora. Consequências de uma cobiça. Eu posso dizer para os irmãos, masturbação. Porque quando nós olhamos para alguém, cobiçamos e desejamos no coração, aquilo enche o nosso coração, a consequência é masturbação. Por isso que Jesus também falou, né? Nem anotei aqui, deveria ter anotado. Se o teu olho direito, se tua mão direita também. Num contexto de cobiçar. E aqui, da mesma forma, Jó está falando. Na verdade, Jesus se inspirou, né, nesse escrito aqui de Jó. Porque os irmãos já aprenderam que tudo que está escrito no Novo Testamento, a base e a luz é o Antigo. Até mesmo tudo que Jesus ensinou, ele não poderia ensinar a parte das Escrituras do Antigo Testamento. Amém? Aí ele continua aqui, vou ler de novo. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Por quê? Porque eu fiz aliança com os meus olhos. Eu não andei em cobiça. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes, se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal com outro homem, porque nós estamos pensando em outra mulher, prejudicando a nossa mulher, mesmo que ela não saiba. Então, se estou fazendo isso, que ela faça isso com outro homem, para eu sentir na pele o que é ser traído. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Então, Jesus falou, né? Aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam para eles. Então, eu cobiço outra pessoa. Será que eu gostaria que a minha mulher cobiçasse outro homem? Então, que a minha esposa moa cereal com outro homem. E que outros durmam com ela. Só porque eu estou pensando. Se eu alimentar no meu coração a cobiça para outra mulher, que minha esposa durma com outro homem, porque eu mereço que ela durma com outro homem. Claro que ela não vai fazer isso, né? Mas você está entendendo o que está sendo dito aqui, né, meus irmãos? Claro que Deus não vai justificar se ela me trair com outro homem. Claro que não. Mas que ela durma com outro homem, para eu sentir na pele o que é ser traído. Não foi isso que Jesus falou, que Deus falou para Oséias? Toma uma prostituta, para você sentir na pele o que eu sinto com a nação de Israel quando ela me trai. Casa com essa prostituta, Oséias. E Oséias sentiu na pele, porque essa prostituta continuou traindo ele. Ela era prostituta, para ele sentir na pele o que Deus sentia. O que Deus sente, meus irmãos, quando nós adulteramos. Quando nós adulteramos não só com mulheres, mas adulteramos no sentido de trair a Deus. Porque em Tiago capítulo 4 está escrito: adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Amém, queridos? Então, continuando aqui. Que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Cobiçar por outra mulher sem arrependimento. Crime merecedor de julgamento. Isso é, verso 12 de Jó 31, isso é um fogo que consome até destruição,
teria extirpado a minha colheita. Então não devemos brincar com a santidade de Deus, meus irmãos. Ele é sério. Se Jesus falou isso, é porque é verdade. Ele testificou, meus irmãos, o que estava no Antigo Testamento. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no lago de fogo. Jesus quem está falando. Então, ter um estilo de vida de cobiçar outras mulheres na mente, meus irmãos, vai nos condenar eternamente. Para finalizarmos, Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento, e o leito sem mácula, o local de intimidade sexual do casal. Tem que ser sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, que não é apenas fisicamente, mas na mente, nos olhos, na cobiça, e aos adúlteros, Deus os julgará. Para onde, meus irmãos? Para o inferno. Foi o que Jesus falou em Mateus 5,29. Então que essa palavra possa gerar temor no seu coração, porque no meu gerou. Que nós possamos fazer de tudo, meus irmãos, para não olharmos com cobiça para uma mulher e vice-versa também, para uma mulher não olhar com cobiça para um homem. O nosso Deus é fogo consumidor. Com ele não se brinca, meus irmãos. Não se brinca. Ah, mas não está acontecendo nada comigo, será? 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo escreveu lá: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram prematuramente, porque estavam andando em pecados, não discerniram o corpo do Senhor. 1 Timóteo 5, se não me engano, verso 24, está escrito lá que há pecados que se manifestam de imediato, outros se manifestam depois, mas vai se manifestar. Então não devemos brincar com Deus. Ah, eu estou fazendo isso há muito tempo, não me aconteceu nada. Vai se manifestar depois, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, vai se cumprir. Então, meus irmãos, é tempo de nos santificar. Nós temos que valorizar a santidade de Deus. Vai chegar um tempo em que, se nós não formos santos como Ele é santo, vai acontecer conosco igual acontecia com Ananias e Safira. Mentiram para o Espírito Santo num ambiente de profunda santidade, e ali ele foi fulminado. Nadab e Abirão, quantos conhecem, foram acender fogo estranho e Deus os julgou. Os rebeldes lá de Corá, Datã e... eu esqueci o outro nome do outro. Corá, Datã e Abiú, eu acho. Né? Esses três, com mais 250 seguidores lá. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre o fogo consumidor, logo em breve. E a terra abriu e engoliu vivo toda a família de Corá, Datã e o outro lá que eu não estou lembrando o nome. E depois o fogo saiu de Deus e queimou e exterminou os 250 que estavam carregando incenso estranho. E todo o arraial temeu a Deus. Esse mesmo Deus, meus irmãos, não muda. Ah, Deus era mal-humorado no Antigo Testamento por causa de Jesus, a ira dele se apaziguou. Não é isso que eu vejo na Bíblia, não. Hebreus 10 está escrito lá que morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas aqueles que profanavam, né, a lei. Com mais castigo julgai vós, merecedor, aqueles que pisaram, calcaram aos pés do Filho de Deus. Amém? Fizeram agrava o Espírito da graça, que não valorizou o sangue de Jesus. Meus irmãos, sabendo que não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Esse sangue, ele precisa ser respeitado. Porque se nós andarmos
deliberadamente em desobediência novamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma enorme expectação de juízo e ardor de fogo que há de consumir os adversários. No Novo Testamento, fazendo uma alusão ao que aconteceu no Antigo Testamento. E é pior. Claro que nós não vamos ser consumidos literalmente por um fogo, mas será um fogo muito pior, que é o fogo eterno, se morrermos sem esse arrependimento. Então, meus irmãos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que castigava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que castiga no Novo. O mesmo Deus que era gracioso, bondoso, misericordioso para aqueles que temiam, obedeciam seus mandamentos no Antigo Testamento, é o mesmo Deus de graça, bondade e amor que se manifesta na vida daqueles que obedecem a Ele e guardam seus mandamentos no Novo Testamento. Ele não muda. Ele não muda. Então que possamos ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, cuidado com o que vocês ouvem por aí. Essa mensagem da graça desequilibrada, desse amor aí, né, que independe das nossas obras, cuidado. Cuidado com esse ensino de que nós somos salvos sem merecimento. Cuidado. Jesus ter morrido por nós, claro, foi sem merecimento. Mas para que os benefícios da cruz se tornem realidade na nossa vida, tem que haver resposta. Isso é o merecimento. Responder a Deus. Em Apocalipse, para a igreja de Sardes, só para finalizarmos aqui, Jesus falou para João: há alguns poucos em Sardes que não contaminaram as suas vestes com pecado. Estes andarão de branco comigo, porque são merecedores disso, são dignos disso. Então quer dizer que a salvação não é por merecimento? Para mim você não engana não, Satanás, com os seus sofismas sutis. A mim não. Nós lemos aqui, meus irmãos, que nós temos que lutar contra o pecado com todas as nossas forças. Se possível for arrancar os nossos olhos. E é assim? Eu vou continuar cobiçando. O amor de Deus é maior que o meu pecado. Opa, que isso? Texto fora de contexto? Não. O amor de Deus só se manifesta na vida daqueles que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então que essa palavra possa servir de exortação para o seu coração e gerar temor, assim como serviu de exortação para o meu coração e gerou temor. Vamos lá, meus irmãos, desafio, fazer uma aliança com os nossos olhos, para não cobiçarmos para uma donzela, para as moças. Amém? Sermos santos como Jesus e o Pai são santos, porque o Espírito que procede deles é santo. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.